Oi, pessoal, bem-vindos para o segundo episódio do Sem Brechas, a tecnologia a favor das pessoas, o podcast de cibersegurança e segurança da informação da NetGlobe. Eu sou a Natália Diamante, sou Head de Conscientização em Segurança da Informação e Cibersegurança. Estou aqui tendo o privilégio de dividir essa mesa com o João Bezerra. João. Obrigado, Natália. Sempre é um prazer aqui ter esse convite da Net Globo para estar junto com vocês. A Natália, na verdade, é quem dá o brilho aqui no podcast, né? E aqui eu sou o João Bezerra Leite e hoje a gente vai falar sobre como é que a gente prepara esse mundo de cybersecurity sem brechas. Exato. E para ter esse papo e render esse papo, a gente está com duas pessoas super incríveis do mercado, Maurício Santos e André Franken. Vou deixar vocês se apresentarem. Maurício, pode começar. Bom, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Grande João, grande amigo. Natália, grande prazer. Acho que vai ser um ótimo bate-papo informal aqui para a gente poder discorrer desse assunto que a gente estava falando aqui, que é infinito praticamente, né? Tem muita coisa legal para a gente falar. Me apresentando, para quem não me conhece, eu sou diretor executivo de serviços financeiros da Claro. Estou na Claro há 7 anos. Também tenho uma função como CEO do banco digital da Claro, que é o Claro Pay. Minha carreira praticamente toda foi no mercado financeiro. Antes da Claro, eu trabalhei 15 anos no Citi, 12 anos no Brasil, 3 anos no escritório da América Latina nos Estados Unidos. E eu tenho uma carreira híbrida, alguns anos em tecnologia, eu tenho formação em tecnologia, então consigo contribuir um pouco aqui com o tema, porque nunca me distanciei de tecnologia. Sou engenheiro de computação, de formação. Iniciei a carreira em diversas posições de liderança em tecnologia no Citi, depois trabalhei muitos anos em finanças como CFO. E na Claro tenho desenvolvido os negócios de fintech, basicamente, em diversas áreas de atuação, diferentes tipos de negócios, de seguros, de banco digital, de crédito, e alguns outros que eu vou poder contar um pouquinho aqui, e como a gente tem enfrentado os desafios hoje no mercado de cybersecurity, principalmente com a aceleração da digitalização que o Brasil passou nos últimos anos, principalmente nessa fase que a gente passou da pandemia, e a evolução enorme que a gente teve dos bancos digitais no Brasil e no mundo, mas em especial no Brasil, com todo o suporte regulatório do Banco Central. E agora a gente tem que se proteger muito bem, conscientizar bem os nossos clientes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Sim. Bom, eu sou o André Franken, também Bezerra. Obrigado pelo convite, obrigado, Natália. Eu, ao contrário do Maurício, não tenho formação universitária, sou autodidata. Lá no banco BV, estou responsável por operação 24/7 e sou CIO de 3 tribos hoje lá, de assuntos diversos, desde enablers de tecnologia, Drex, Open Finance, crédito, várias plataformas. Também tenho uma carreira grande aí de empreendedorismo, já fundei algumas empresas aí, dentre elas uma indústria de cervejas artesanais ali em Itupeva e uma empresa de inteligência artificial para e-commerce em 2010 que eu vendi para o Buscapé. Uau! Então, eu gosto muito de aprender e gosto muito de estudar também. Acho que, por mais que seja executivo, eu ainda estou sempre com um pezinho programando e fazendo meus hobbies. Mas acho que estou há mais de 10 anos aí fazendo transformações em grandes empresas, né? Transformação digital. Então, tem bastante assunto legal aí para falar. Imagino que programando com os robozinhos ajudando ele aí, né? Olha, eu vou falar, o primeiro prazer estar com vocês, dois amigos aqui. Eu sei que todo papo com vocês é um aprendizado. Então, eu já vou só emendar aqui no currículo do André, viu, Natália? Aqui o André sempre foi por anos, desde anos aí, já faz uma década aí que a gente se conhece, e que por essa ele foi muitas vezes meu professor, tá? Então, põe lá no seu currículo lá. Muitas vezes ele foi meu professor em várias dessas coisas novas e aprendizados e coisas disruptivas que estão por aí. E ele continua assim, tá? Ele continua assim. Muito obrigado, mas assim, você sabe o quanto você me ensinou lá, né? Acho que a troca é legal, né? Com certeza a troca não E aí, bom, como a gente não está aqui para ficar trocando figurinha, confete, né? Eu vou bater pro Maurício aqui, já antes, em vez de a gente sair de assuntos aterrizados, eu vou começar lá em cima já, Maurício. Você como um cara que está ali como head de uma operação de negócios financeiros dentro de uma operadora, que conexão é o ponto principal, serviços embebidos é uma das coisas principais.
Como é que você vê, então, tem brecha se abrindo com esse monte de coisa de inteligência artificial que está vindo na digitalização que você falou? Tem brechas que te preocupam aí? Certamente. Eu acho que certamente quem está atuando principalmente no mercado financeiro e você tem a responsabilidade sobre sigilo de informações financeiras dos seus clientes. Você tem responsabilidade sobre o dinheiro do seu cliente em sua custódia, investimentos, créditos que podem ser tomados, né, em nome de uma outra pessoa. Então, existe uma série de cuidados, talvez até maior do que outras indústrias que precisam ser tomados. E certamente, na nossa visão, João, acho que a digitalização, as novas tecnologias e as regulações, como o próprio PIX, Open Finance e outras regulações que surgiram recentemente, elas são muito benéficas para o cliente, acima de tudo. Acho que aumenta a competitividade do mercado, oferecem novas opções para o cliente, reduzem taxas, reduzem tarifas bancárias, não só para clientes finais, mas empresas também, usuárias de serviços financeiros. Tem grandes benefícios para a própria economia, né? Obviamente, grandes benefícios também, como, por exemplo, de eficiência operacional para as empresas do mercado financeiro, né? Para melhorar as suas margens, reduzirem seus custos, mas, por outro lado, elas trazem também ferramentas e artifícios para os próprios hackers, fraudadores. Então, acho que o Pix é um ótimo exemplo, a gente pode falar um pouquinho mais, explorar um pouco mais sobre ele. A digitalização, os bancos digitais também. Então, a partir do momento que você não precisa mais fisicamente ir a uma agência bancária, como era antigamente, para abrir uma conta, não tem aquela certificação pessoal e tudo passa a ser digital. A partir do momento que o onboarding é todo digital, através de foto, através de documentos, o processo ele tem muita tecnologia, mas ele também tem tecnologia que fica a favor dos hackers que eles podem explorar. Um exemplo é o próprio deepfake, né? Ou seja, a gente vê o Banco Central, inclusive, muito preocupado recentemente com as contas laranjas. A gente vê que o problema de transações PIX são muito não só de invasões de contas, mas também de hackers e fraudadores abrindo contas no nome de outras pessoas, usando deepfake, por exemplo, inteligência artificial a favor deles, né? Ou usando redes sociais, engenharia social, também com inteligência artificial para fazer ataque de força e para fazer uma série de mecanismos para fraudar as contas dos clientes, para tomar crédito no nome de uma outra pessoa. Então, certamente isso é preocupação, ou seja, essas tecnologias ajudam, mas também elas munem os hackers e os fraudadores de mais ferramentas para eles serem mais criativos. E aí a gente tem que usar mais ainda, não só criatividade, mas muito investimento. Eu lembro que quando eu estava no Citi, né, há 7 anos, pelo menos, eu era CFO de operações de tecnologia. Então, a pressão enorme era redução de custo. Todos os anos você tem que aumentar a eficiência operacional e reduzir custos. A única área de operações de tecnologia que a gente aumentava todo ano era de cybersecurity. Exatamente, porque tinha muita justificativa de continuar investindo a cada ano e tem muitos, você consegue mostrar com muita facilidade o retorno desse investimento, a prevenção de ataques, a prevenção de fraudes que você pode ter. E cada vez mais acho que o mercado financeiro está indo além da responsabilidade de cada uma das instituições financeiras. Você tem que conscientizar o cliente, tem que pensar na engenharia social, e os bancos têm que se dar as mãos, né, trabalharem muito juntos nessas áreas e têm trabalhado muito junto com os órgãos de fiscalização, de polícia, do governo também, porque é uma coisa ruim para todo mundo. Acho que ninguém sai ganhando, mesmo se o adversário está tendo um ataque, está tendo fraudes, ninguém sai ganhando. Então, acho que é um investimento coletivo e tem que ser pensado de uma maneira sempre coletiva, né? E essas inovações tecnológicas, o que você falou é interessante porque pode ser usado para fortalecer a segurança dentro das empresas, mas, na verdade, quando uma tecnologia disruptiva que nem a inteligência artificial aparece, ela aparece para todo mundo, né? Então, ao mesmo tempo que estamos criando soluções, tem muita gente também bem criativa do outro lado, pensando em como otimizar os golpes, né? Como utilizar isso para pular alguma etapa de verificação, chegar nessa parte de deepfake. E você falou dessa preocupação
com o usuário, né? E eu traria também para os times internos, né? Porque as nossas pessoas ali que precisam se apropriar das tecnologias que a gente tem para conseguir fazer essa proteção de maneira mais robusta, elas também precisam ter uma usabilidade maior. Essa nova tecnologia também tem que vir para facilitar a vida delas ali no dia a dia. E o Franklin, como líder aí de muitos times, você deve conseguir otimizar isso e orientar suas equipes de alguma maneira, né? Qual é o melhor jeito de embarcar uma inovação tecnológica? Eu acho que você tem que ter guarda-reios, né, na empresa para conseguir usar aquela tecnologia sem que ela se torne um problema, né? Se torne mais uma brecha aqui de segurança. A gente tem ainda não só a inteligência artificial, né, mas a gente tem também a democratização de hardware, né? Hoje você consegue construir uma placa de hardware, conseguir os makers aí, né? Eu sei porque eu tenho várias placas em casa que eu brinco com minhas filhas até, mas assim, você consegue hoje fazer um hardware muito pequeno, bloquear sinal de celular, substituir o Wi-Fi por um Wi-Fi fake. Você consegue fazer muita coisa. Fazer um aparelho de clonagem de cartões. Exatamente. Então, você consegue, com muita tecnologia, além da inteligência artificial, fazer N coisas aí que podem prejudicar aqui as empresas, né, e pessoas. Então, acho que a gente tem uma gama muito grande de tecnologias nascendo. A gente tem a descentralização da infraestrutura nas empresas, e isso é um grande problema, né? Os serviços SaaS, vamos dizer assim, que estão se multiplicando e cada vez as empresas usam mais, e todos eles têm uma coisa chamada internet entre eles, né? Que tem que se conectar, e ali pode ter algum tipo de brecha. Então, tudo isso faz com que a gente tenha necessidades cada vez maiores de investimento, né? Com segurança, com controle, né, e várias regras aí para que os times possam utilizar a tecnologia e a gente manter aí o ambiente seguro, né? André, especificamente de IA, eu sei que você desenvolve até em casa, né? Você sempre fala aqui. Por isso que eu não visito ele, vou na casa dele, pode ser que não sei que perigos me esperam lá, bem, né? Então, né? Mas ele pega peças, né? Amigo é assim, né? Ele vai pegar aquelas peças. Mas, André, quando você fala de IA, quando você implementa, de repente, no ambiente financeiro uma operação de IA, não estou entrando no mérito da alucinação, mas que brechas você acha que a gente tem que se precaver na hora de colocar uma aplicação em IA? Essas brechas podem vir das pessoas ou vêm do próprio sistema? Ou como é que você se precaver para implantar algo que não vai deixar o head de serviços financeiros de cabelo em pé? Você tem que ter, assim, a IA tudo vai de acordo com como você estrutura os prompts, por exemplo, né? Então, dependendo das regras que você não coloca para ela, ela pode ficar aberta a fraudes. Esses são os guardrails, eventualmente, que também você está são falando? guardrails, e também tem a questão de que os grandes LLMs aí compartilhados, você consegue colocar dados lá, porém, esses dados são compartilhados na rede, né? E aí, dependendo do que você coloca e das regras que você não cria, esses dados podem vazar por ali. As regras que você não cria. Exatamente. Então, assim, isso é uma preocupação, porque o desenvolvedor não vai se preocupar com isso. Ele quer desenvolver a solução ali para entregar o produto, né? Esse entorno daquilo que ele está fazendo, esses controles, muitas vezes eles são ignorados, né? Ele às vezes nem tem o conhecimento para fazer aquilo, né? Então, isso é uma das preocupações que a gente tem. A gente até acabou de montar um COI lá, um grupo, para criar essas regras, para que a gente possa usar ali com um pouco mais de segurança, né? Agora, essa é uma discussão muito boa, né? Porque algumas empresas, por exemplo, estão proibindo o uso de ChatGPT e outras Gen AI por seu grupo de funcionários. Até para dar um passo atrás, criar essas regras e aí voltar a utilizar. Só que, ao mesmo tempo, esses mesmos profissionais podem pegar o celular dele e o computador pessoal e colocar os dados. Exatamente. E colocar dados e informações da empresa. Acho que, acima de tudo, está você considerar que os seus funcionários são seres humanos e têm que ser bem capacitados no uso. É a mesma coisa que muitos anos atrás, a gente proibir alunos de uma escola ou os funcionários de uma empresa a usarem Google. Quando o Google surgiu e fala, não, vai na biblioteca porque o Google é perigoso, tem muita informação.
A informação vai estar aí, está disponível, tem que tomar os cuidados, mas acima de tudo, eles vão encontrar uma forma de usar, né? Então, acima de tudo, está a capacitação, a conscientização de segurança da informação, de sigilo da informação, de informações estratégicas da empresa, assim como ele não deve, né, trocar e-mails com essas informações. Obviamente, você tem que ter os devidos controles, alguns softwares, algumas coisas que vão monitorando e vão acompanhando, mas é muito difícil você fechar todas as brechas, né? Mas o grande problema hoje nós temos um problema que se chama celular, né? Então, esse celular está na mão de todos. Exato. E disponível a todo momento. Exatamente. Né? Existem N ferramentas que você grava uma reunião, tipo esse podcast aqui, que ele vai resumir, vai criar um mind map, vai criar um monte de soluções que são legais, porém que você está vazando ali dados dessa empresa, dessa reunião, dados estratégicos, né? Então... Isso é complicado. E isso é muito interessante porque é uma questão bem comportamental, né? Se a gente não investe nessa parte cultural de convencer as pessoas que tem que pensar em segurança da informação no momento do início do projeto. Teve a ideia, como que a gente vai embarcar a segurança da informação desde o início, né? Como que a gente vai preparar esse desenvolvedor ou essa pessoa de uma outra área da empresa que quer uma solução mais tecnológica, mais interativa, que ela acredita que vai potencializar os resultados da área, né? Como que a gente prepara essas pessoas para que elas tenham esse pensamento de segurança? Que muitas vezes ele não surge naturalmente, né? Aí tem todo um trabalho de educação corporativa, tem todo um trabalho de fazer testes, né? Tem muitas empresas que fazem, além do trabalho só de fazer um e-learning obrigatório, né? De treinamento para os funcionários sobre segurança, privacidade, sigilo de informação, ética e outros temas. Mas também tem muitas empresas que testam, né? Ou seja, fazem um phishing de propósito pro funcionário para ver se ele cai. E aí, se ele cai, olha, agora você vai fazer um recycling, né? Você vai ter um incidente de segurança, você vai ter uma reciclagem do seu treinamento. Porque, por exemplo, uma coisa básica, senha, né? Claro, não compartilhe a sua senha. Sempre que você deixar o seu computador, você trava, né, a sua sessão. Mas você pode colocar, por exemplo, o protetor de tela de travar a sessão a cada, 5 minutos de inatividade. Mas dentro daqueles 5 minutos, se ele deixar aberto, alguém pode ir lá e com acesso poderoso que você pode ter né, com informações privilegiadas, né, que um profissional, um funcionário pode ter, alguém pode usufruir daquilo. Alguém até tirar uma foto, né? Ou uma simples foto. Exato, a engenharia social está aí. Então, você consegue mitigar através de vários controles, treinamento, software, né, tecnologia, mas você nunca vai conseguir fechar todas as brechas. Por isso que é fundamental você trabalhar com pessoas. E, né? Maurício, isso não é uma coisa simples. A gente sabe aí, no mundo corporativo, aí, que você simplesmente obrigar o cara a fazer aquele treinamento, ele vai lá e depois fica fazendo assim, passa, acabou o treinamento, 5 minutos da página, que nem... Você fazer esses exames de habilitação, de fake, né? Que o cara fica ali só... Hoje, como é que você toca na pessoa no final? Porque o viés de você não acreditar, você só muda quando você experimenta aquele negócio. Então, você falou bem, você vai lá, faz o teste, eventualmente naquilo, mas é meio punitivo. Como é que... Outras formas, você imagina aí, André também, no caso do BB, como é que vocês... fazem para tocar as pessoas na ponta com relação a essa preocupação? Que essa é a preocupação de dono, né? No final das contas, né? De ter esse risco. Como é que você acha que a gente pode furar esse viés? Eu sou muito, João, a favor do alinhamento de objetivos e do accountability. Eu acho que nada adianta se você simplesmente coloca como uma responsabilidade obrigatória, despreocupações, treinamentos, etc. Eu acho que isso é fundamental, né? Mas os objetivos têm que ser alinhados. Se você não deixar claro nas metas em diversos níveis hierárquicos da organização, até um nível individual, de que aquilo tem uma importância, né? De que aquilo está associado, né, à meritocracia. Para não ficar só no compliance, né? Para não ficar só no compliance, eu acho muito difícil realmente ter um incentivo. Então, o que a gente espera de um profissional, de um funcionário de uma empresa, não é que simplesmente ele faça o papel dele. Eu espero que, se ele está vendo um computador desbloqueado do lado dele, que ele vá lá e bloqueie o computador, né? E que ele tenha uma preocupação por isso em nível corporativo. E eu acredito muito que isso parte através de metas, objetivos, accountability,
gerencial, nos diversos níveis. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Tem outras coisas a se fazer, claro, como esses testes que eu falei, a gente tem uma série de mecanismos, gamification com os funcionários, eu acho que criar fóruns de discussão, né, fazê-los participar de alguns fóruns de segurança para eles sentirem na pele o que está acontecendo. Eu acho que tudo isso ajuda. Mas o accountability é fundamental. Como você falou, né, André? Tem que ter a preocupação que ele tem com o próprio celular, né? Exato. Eu acho que a conscientização é uma questão muito importante, né? E a questão que você falou, né, dos treinamentos da Next Sim. Finish, é uma questão complicada, né? Até por mais que a pessoa leia, né, tudo e faça ali, absorver esse conteúdo é um percentual muito pequeno, né? Se a gente olhar lá para a pirâmide de Maslow lá... O cara fala assim, puxa, o mundo está acabando, eu estou tendo que fazer Exatamente. esse curso. Quando você lê, você absorve 10, 15, 20% desse conteúdo, né? Então, eu sou muito, como a gente fazia lá no passado, né? Hackathons e eventos que a pessoa põe a mão na massa, ela vai realmente absorver aquele conteúdo, aprender, fazer esses testes e colocar as pessoas, né? Para se conscientizarem daquilo que às vezes a pessoa não tem noção do que uma ação dela pode trazer de reações e de consequências, né? Então, acho que é muito importante as pessoas terem a consciência daquilo que elas fazem e aquilo que pode causar aquilo que elas estão fazendo, né? E muitas vezes acaba parecendo que é uma desconexão cognitiva mesmo, né? Porque você comentou do sentir na pele. Uhum. Mas acho que se tem alguma coisa democrática aqui no Brasil, no nosso cenário nacional, é golpe. O tempo todo. Sim. Né? Por ligação, por SMS, por e-mail, por WhatsApp, pelas redes sociais. E isso não discrimina a classe social, nível de educação, nada. A gente... Todos, né, nesse celularzinho que todos nós temos, recebemos golpes por ali. E a gente, em conscientização, tenta fazer um trabalho muito específico de ajudar as pessoas a ligarem aquele golpe que ou a própria pessoa ou algum familiar levou e que tomou um prejuízo e que foi disruptivo e que foi dolorido mesmo, para que eles conectem aquilo com... o pensamento de dono que eles precisam ter dentro dos seus trabalhos, né? Pode não ser uma pessoa de segurança da informação ou de cibersegurança, mas é uma pessoa que tem uma responsabilidade de agir corretamente e de prever coisas que podem dar errado, né? Esse sentimento de paralelo com a segurança do trabalho, que é uma coisa que tem aí 30 anos de história, até a gente conseguir trazer essa mentalidade de acidente zero para as pessoas, né? Eu acho que o caminho que segurança da informação tá trilhando é mais ou menos esse também, de começar a ajudar as pessoas a entenderem que, olha... A gente quer que não dê ruim para a empresa, mas a gente também quer que não dê ruim para você. Sim. E essas Natália, coisas... nesses programas você faz trabalhos de conscientização, você experimenta também? Você toca o terror, né? Para tentar... para a pessoa, né? Sentir, né? Quando você vai nessas empresas, Sim. Como é que você faz para tocar o coração? Ou então, tocar o bolso, né? Muitas vezes, só da gente estar fisicamente nas empresas, lidando com esse assunto e conversando face a face com as pessoas já se desarmam e se abrem. Então, a gente tem uma ativação específica que é um mutirão de configuração de segurança. Então, é uma ativação de conscientização porque a gente convida as pessoas... a gente convida as pessoas para saírem mais seguras daquele dia de trabalho. Então, a gente apoia elas a fazerem aquilo que é o mínimo, de configurar duplo fator de autenticação, de mudar o PIN de alguma coisa, fazer uma mudança de senha, tirar o e-mail corporativo do LinkedIn, fazer esse tipo de configuração de segurança colocar que é PIN simples. No chip que ninguém sabe Colocar que serve, PIN no chip, para que a pessoa tenha pelo menos essa camada que, de um ponto de vista de cibersegurança, é a camada mínima, mas que a gente procrastina a infinidade de fazer, né? Então, o mais interessante desse tipo de ativação é que quando a pessoa senta lá para a gente olhar as configurações, ela já vem com uma história de golpe.
Então, eu acabo ajudando as pessoas a fazerem um BO, porque ainda existe esse estigma, né? As pessoas caem nesse tipo de golpe e elas ficam com vergonha. Então, elas não denunciam, elas têm os comprovantes, muitas vezes, das transferências que eles fizeram para laranjas, eles têm os prints das conversas, eles guardaram o boleto falso que eles receberam, mas eles não fizeram um BO. Então, eu acabo ajudando nesse sentido, de tipo, não, vamos fazer um BO agora, eu te ajudo. Porque é esse tipo de coletividade também que ajuda a ter um impacto desestruturante ali naquela rede organizada mesmo, né? sim. De golpes e de cybercrimes. Não, e tem uma questão, né? Se a gente olhar as grandes empresas, pessoas que têm posições chaves nas empresas, às vezes não é uma pessoa, não é muito importante, mas ela tem o domínio de uma área ali que é muito importante, né? Ou pode ser uma brecha ali para um fraudador, né? Pessoas sofrendo golpes de clonagem de SIM, né? De chip, e são cuidados básicos que as pessoas não tomam às vezes, né? E não vai prejudicar só a empresa, vai prejudicar ela porque o celular dela vai ser clonado, né? Então, tem várias coisas aí que a gente tem que ficar de olho. Golpes, esses golpes que a gente recebe o tempo todo, né? De celular, de SMS, eles podem prejudicar a pessoa física, mas também pode desdobrar para a família, para várias coisas, né? Isso tem um risco enorme, né? É um efeito cascata, né? Porque a gente não para pensar em todas as informações que tem no celular. Então, quando alguém mal intencionado consegue acesso às suas informações, ele está conseguindo também acesso à sua lista de contatos e a tudo que está salvo lá. Claro. E aquilo entra... E todos os assuntos que você falou com todas as pessoas, né? E entra na automação do crime lá, né? Que acho que agora eles estão colocando a inteligência artificial exatamente para fazer esse tipo de primeiro passo do golpe, para ver quem cai, para ver já roubar credenciais, colocar no mercado para vender. E é muito interessante ver nas pesquisas o quanto as credenciais válidas continuam sendo um dos principais vetores de ataque, né? Então, não é que o hacker ficou lá, ai, vou quebrar aqui o código da senha, vou forçar. Não, ele entra num site e fala, quero comprar credenciais... Milhares e milhões, né? Um banco de credenciais, porque eu sei que existe essa combinação desse login e dessa senha, e que muito frequentemente as pessoas usam as mesmas senhas, os mesmos padrões para os outros logins também, né? E eu estava vendo uma notícia outro dia, foi vinculada aí na imprensa, de que cada vez mais os criminosos estão deixando o mundo físico, né, para os seus crimes, e investindo mais para o digital. Eles ficam numa salinha fechada, com seu computador, fazendo os ataques. O VPL do crime é maior, né? E o risco é baixíssimo, né, para eles, né? Porque assim, ele não tem risco de morte, não tem arma, não tem nada. Isso que é uma indústria, né? no Brasil, e os valores são muito maiores, né? Os valores dezenas são de milhares de maiores, pessoas hoje nessa indústria. Impressionante. E de forma muito organizada. O André falou um negócio agora há pouco aqui nos bastidores, né? Ela falou uma palavra que as empresas estão começando a usar, que eu acho que é isso mesmo, para a gente poder até forçar esse tipo de movimento. Você falou a palavra crimes digitais, que a gente tem que criar estruturas de crime que trabalhem prevenção a crimes digitais, não é só fraudes, né? Exato. Crime, até para dizer que é uma coisa mais forçosa. Fala um pouquinho aí, vocês falem um pouquinho desse ponto. A gente lá no BV, um par meu Colossi aqui, que o Bezerra também conhece há muito tempo. Outro professor. Ele acabou de assumir uma área de crimes digitais, então não é só uma área de cyber, né? Não é só uma área de fraudes, tem um monte de coisas ali que englobam essa área, então a gente tem que analisar que às vezes uma coisa é feita numa empresa para desdobrar em outras que vão se tornar uma grande fraude, né? Então, a gente tem que começar a olhar para um escopo maior e se proteger em coisas que antes a gente não precisava, né? Então, é cada vez mais importante as empresas criarem áreas muito focadas em crimes digitais mesmo, muito conectadas à polícia, às instituições, né? E as próprias operadoras, né? Agora tem APIs para a gente bloquear celulares. Então, as próprias empresas que detectam fraudes e formalizam esses BOs, eles podem bloquear já os celulares do fraudador antes de ele aplicar mais fraudes, né? Então, tem
essa união das empresas, né? Como você falou no começo aqui, é muito importante, né? Acho que Um bom exemplo é o celular seguro, né? Foi lançado Exatamente. recentemente, que é uma iniciativa de governo Uhum. com as operadoras de telecomunicações, com as instituições financeiras, né? Com o objetivo de fechar esse cerco para os criminosos digitais, né? E o crime digital que antes era individual, de pequenos, né, fraudadores, grupos individuais de pessoas, cada vez mais vira crime organizado. Quer dizer, se as empresas, Exatamente. os governos, as empresas de diversos segmentos, não só do próprio segmento financeiro, junto com as polícias e mesmo legisladores, não atuam em conjunto, eles estão bem organizados, os criminosos. A gente também tem que estar muito bem organizado Sim. para atuar no mesmo nível, né? Mas você, diferente do André, que está numa estrutura realmente financeira, Uhum. você que está numa estrutura que tem o braço telecom forte Sim. ali, como é que é essa interação da cybersecurity, da segurança da informação, tendo uma operadora em conjunto ali, você está Legal. embebido dentro desse ambiente? Isso é bem interessante, porque tudo é habilitado. E Todos fala um esses pouquinho da crimes... ClaroPay. Acho que você não falou da ClaroPay Legal. dentro desse contexto, o que é que ela faz, né? Que eu sei que tem um negócio muito legal que Legal. acontece lá. A gente, para todos esses crimes digitais, estão sendo usados basicamente conectividade. O habilitador disso são as empresas, os operadores de telecomunicações. Então, a Claro, obviamente, tem uma equipe de cybersecurity extremamente bem qualificada, cada vez mais investimentos também, não só em ferramentas, mas pessoas, processos, governança, interações com outros grupos, participação ativa com outros grupos também. E muitos grupos, inclusive instituições financeiras, nos buscam para fazer investigações de criminosos, de grupos que têm recorrentemente feito ataques a instituições financeiras. Então, tem um papel importante de telecomunicações, não só para defender a própria Claro, mas também de ajudar o mercado em relação aos criminosos digitais. O ClaroPay, especificamente, é um banco digital. Nós somos B2C e B2B hoje. Não temos serviços financeiros para pessoas físicas, mas também a gente tem feito, por exemplo, cobrança, arrecadação de grandes volumes transacionais de PIX, por exemplo, para a própria Claro, ou seja, estamos dentro da própria cadeia de valor da Claro, como instituição financeira da Claro, mas também para a sua cadeia de valor, como fornecedores, agentes autorizados que são franqueados, mas também outros clientes. A Claro, ela não só está no atendimento à pessoa física, né, com banda larga, com o próprio celular, com a TV por assinatura e agora streaming, mas também para atender grandes empresas através da marca Claro em Embratel. Então, a gente também usufrui disso para desenvolver negócios B2B no ClaroPay. No ClaroPay, a gente atua no modelo praticamente um spin-off da Claro. A gente é uma instituição financeira, então regulados pelo Banco Central, então obviamente há uma necessidade de seguir todo um grupo de políticas e de governança que a gente tem que seguir, diferente da Anatel, né, que a Claro segue como regulador, mas também a gente tem uma certa necessidade de independência, de agilidade, diferente de uma grande empresa de telecomunicações. Muito diferente você ser uma fintech no mercado extremamente competitivo hoje financeiro, e o mercado de telecomunicações, que é um mercado que pensa mais a médio e longo prazo. Cada projeto, né, um projeto de uma rede como a 5G, são projetos de 5 anos, 10 anos de retorno de investimento. Então, são características muito diferentes. Então, para isso, a gente tem uma estrutura própria. A gente tem produtos, tecnologia, marketing, cybersecurity, compliance, prevenção a fraudes, prevenção à lavagem de dinheiro, know your customer, então, analytics, então todas as funções, até advogado a gente tem dentro da ClaroPay, porque a gente tem muitos parceiros de negócios, muitos contratos também, mas a gente atua num modelo de organização ambidestro em que a Claro e as instituições, as estruturas institucionais corporativas da Claro funcionam como centros de excelência. Se for de COI, né, a gente também usa esse termo, né, de Center of Excellence. Então, a área de cybersecurity e prevenção a fraudes da Claro, ela é um centro de excelência para a ClaroPay. Então, o head dessa função na ClaroPay reporta para mim, né, mas também reporta para o nosso CISO e para o head, que é o CISO, e também head de fraudes dentro da Claro. E aí a gente tenta usar as melhores práticas, né, compartilhar práticas,
usar a estrutura em termos de ferramentas. Então, muitas ferramentas que a gente adotou no Claro Pay, agora a Claro também já está adotando, muitas ferramentas que a Claro adotou, inclusive para fazer leveraging, ou otimizar custos e ganhar toda a estrutura de custos, né, otimizado que a Claro tem, por ser muito grande, né? A gente também usufrui disso através do COI no Claro Pay. É assim que a gente está se organizando. Perfeito. Essa estrutura de COI é interessante de um ponto de vista corporativo, porque desperta o melhor nas pessoas, né? Sim. Eu já presenciei vários programas de excelência que têm uma pegada muito legal de cultura, né? De conseguir engajar as pessoas no que é considerado ser excelente, se melhorar e se aperfeiçoar. E acho que essa parte de cultura, aí fica a minha pergunta para vocês, né? Como que a gente traz essa cultura de segurança para toda essa estrutura que entra debaixo da Claro Pay, né? Porque é uma nova empresa nascendo de uma cultura que já é forte, né? E tentando criar o seu próprio formato. Como que a gente consegue ser disruptivo nesse cenário? Como que a gente consegue inovar na conscientização das pessoas lá dentro? Eu acho que de duas formas. Primeiro, aproveitando o máximo possível essa cultura que já existia dentro da Claro, no nosso caso, né? Então, através do COI, a gente busca, desde o início, desde o onboarding de um novo funcionário, usufruir de tudo que a Claro já tinha. Então, a gente não vai fazer um treinamento novo de cybersecurity, de fraudes para um novo funcionário, a gente usufrui do que a Claro já tinha, muita coisa se aplica, né? Agora, na Claro Pay, a gente, em alguns aspectos, tem que estar até à frente do que a Claro já vinha fazendo. Então, esses exemplos aqui que eu dei anteriormente, por exemplo, de ferramentas que a gente aplicou no Claro Pay, a Claro não tinha necessidade no primeiro momento, mas aí com toda a digitalização, e a Claro também está passando por um processo forte de transformação digital e cada vez mais digitalizando o atendimento, cada vez mais tirando do call center, indo para o autoatendimento, através do app, através do WhatsApp, através do e-commerce para vendas. A Claro também entendeu que isso era necessário. Então, ferramentas como, por exemplo, de análise de risco transacional, análise de risco de onboarding que a gente tinha no Claro Pay, multi-factor authentication que a gente tinha no Claro Pay, ofuscação de apps, por exemplo. A gente adotou primeiro no Claro Pay e depois a Claro acabou adotando nos seus próprios apps e nas suas próprias tecnologias. Então, eu acho que tem uma forma da gente usar a inovação e todos os aprendizados que a Claro tem, mas no mercado financeiro a gente tem que estar à frente e aí por isso que a gente tem que ter uma equipe muito dedicada. Inclusive, a gente tem pessoas que vieram do Itaú na nossa equipe, pessoas que vieram de outros bancos e outras fintechs também, porque a gente precisava trazer não só o conhecimento de telecom que a gente tinha, mas a gente precisava trazer conhecimento de banco para dentro da nossa equipe, que existem especificidades, são super importantes. Os processos, né? O André, mudando aqui para o teu lado, a arquitetura, né? E o Maurício falou muito das ferramentas e de você chegar, começar a tentar cortar problemas no início, né? A gente fala muito da questão de security by design. Isso de arquitetura é algo que você se preocupa para levar isso para a turma de cybersecurity também? Sim. Como é que hoje funciona no BV? A gente tem... quanto mais você trabalhar no desenho, né, da segurança, do risco, menos você vai ter problema depois para mitigar, né? Menos você vai ter... E menos retrabalho também. Menos né? retrabalho, exatamente. Então, assim, a gente, quando começamos, né, com a história de migração para cloud, de transformação digital, nós construímos toda a parte de DevSecOps, já pensando nisso, né, em security, em risk by design, então, para que a gente chegue no mínimo possível nas outras camadas de controle do banco, para que a gente não tenha muita remediação daquilo que não precisava ter acontecido, né? Então, acho que trabalhar na prevenção sempre é muito mais barato, né? Então, e aí vem muito a conscientização, né? Acho que o BV, por exemplo, ele tem uma cultura de autonomia muito grande, as pessoas têm muita autonomia lá, e é muito importante esses centros de excelência, a gente reter o conhecimento, por causa, hoje, obviamente, né? Qualquer empresa de tecnologia tem turnover, e você manter o conhecimento dentro de casa, no entra e sai de pessoas, é muito importante, né? Então, esses mais que o conhecimento, o aprendizado constante e evolução. Exatamente. Né? Então, os COIs são muito importantes.
essas esteiras que automatizam muitos processos, né? Que daí não ficam muito na cabeça das pessoas, é muito importante. E a gente trabalhar na prevenção sempre é um melhor remédio, né? A gente não abrir a brecha para não precisar fechar depois, né? Então... Uma dificuldade que acho que as empresas tinham no passado era você montava uma equipe de cybersecurity, de prevenção a fraudes, e ela fazia em determinado ponto de um projeto, ela fazia um checkpoint, pedia um questionário, fazia toda a avaliação de segurança daquilo que ia ser implementado, e aí tinha uma série de retrabalhos, né? Então, acho que cada vez mais as empresas atuando em grupos autônomos, mini startups dentro das empresas, com autonomia, full accountability, fim a fim, pelo As seu perguntas sendo produto, feitas no começo do já processo. tem que estar no começo. Tem que estar, no nosso caso, a gente já embutiu no nosso PDLC, né? no Product Life Cycle Development, a metodologia mesmo, já com artefatos, já com pontos em que não é nem a equipe de cybersecurity que é responsável por aquilo, é o próprio tech lead, é o próprio desenvolvedor, é o próprio arquiteto, é o próprio product owner que se responsabiliza por aquilo, e claro que mais para frente vai ter uma validação da equipe própria de segurança, mais à frente do próprio COI também, para garantir diferentes camadas de controle. Mas é fundamental que todos se preocupem com isso, né? E que todos tenham a capacitação, o treinamento adequado também para se preocupar, né, com todos os aspectos de segurança no desenvolvimento de um novo produto. Né? Vi quando eu estava falando aqui para a Natália, ela estava comentando como ela fazia, né? Eu brinquei de tocar o terror, né? E o terror tem uma coisa, você vai reagir impulsivamente. Você acabou comentando que você orienta como fazer o duplo fator de autenticação, como configurar um PIN, ou fazer pequenas, no nosso dia a dia, né, do ponto de vista pessoal, você fazer pequenas implementações para melhorar a nossa segurança. Então, não dá para ser só o terror, tem que ter método. Você falou a palavra metodologia agora, Maurício. Então, minha pergunta é assim, que método como é que a gente coloca método para não ser só o terror, né? Mas como é que a gente implementa isso na prática? Que guia que a gente segue para, de repente, seja no começo lá, na ideação, ou no próprio método ágil, no PDCA, ou enfim, como é que você planeja com método inicial para que isso aconteça, né? E não só assim, olha, cuidado que senão vai dar ruim. Esse aí é ruim, se não acabar não tendo sustentação no tempo, né? Como é que funciona isso hoje? Você tem, assim, primeiro que as empresas estão se transformando cada vez mais rápido, né? A gente tem que acompanhar aí as evoluções e uma coisa que antigamente se construía para longo prazo, que são processos, eles hoje têm que ser muito adaptáveis, né? Porque as coisas mudam muito rápido. Hoje a gente está usando uma ferramenta de cyber, amanhã a gente está usando outra e todas as outras ferramentas que a gente utiliza e o processo que está embedado nisso, ele tem que mudar também, né? Então, acho que a capacidade de mudar os processos, se adaptar, mas ter um processo mestre orquestrando, né, as atividades de todas as diferentes áreas é muito importante, né? Essa comunicação entre todas as áreas e ter muito claro o que tem que ser feito, né, para todos é muito importante. E se a gente for analisar do ponto de vista de risco, as áreas de controle, de risco, de auditoria, por exemplo, a gente tem que trazê-las para perto, né? Como eu sei que, obviamente, por compliance, a gente tem que ter uma certa distância, né? Para manter uma individualidade ali, mas acho que trazer essas áreas para entender melhor como que a gente estrutura melhor as coisas na hora do desenho, para que a gente não tenha problemas lá depois, é muito importante. Fazê-las participarem do processo já, não deixando tudo ficar pronto para auditar depois, mas a gente auditar durante, né? Isso é uma coisa que pode ajudar muito, não encarar essas áreas como um problema, né? Como as pessoas têm medo, por exemplo, de auditoria, né? Eu vejo a auditoria como um grande aliado, né? Na prevenção, justamente, né? Então, você pegar coisas que você está fazendo novas e chamar a auditoria e pedir para eles olharem antes do tempo da auditoria olhar, por exemplo, é uma coisa muito importante, pode ajudar bastante. Né? Muito, muito legal que a gente não combinou, a gente fez a gravação de um episódio aqui também anterior com o William Santos do Banco Carrefour e com o Haroldo Domingos, que foi do Itaú, foi do Safra, e a gente falou muito disso, dessa parceria entre a auditoria que a gente e a área de cybersecurity, né? Ou seja, a auditoria, ela
Na verdade, ela tem o papel dela é achar brechas daquilo que nós de tecnologia de Claro. repente deixamos passar, e não ser o papel da polícia, né? Exato. Exatamente. Então, esse é um ponto Bem importante. melhor que a auditoria interna identifique uma brecha do que Bem melhor. outras instâncias de controles, né? Do Como que ter fora um da incidente. empresa, por exemplo, ou Sem ter um dúvida. incidente. E outra coisa que a gente faz também, a gente tem lá uma estrutura de comitê de crise muito bem feita, né? Então a gente faz testes de crise simulados e tudo mais que ajudam a gente a ter uma visão mais ampla de quando tem uma crise mesmo realmente acontecendo no real, né? E até pegando um gancho sobre o que você falou anteriormente, Franklin, dessa sinergia que precisa acontecer, né? Porque todas as áreas dentro de uma empresa estão com essa necessidade de evolução, de transformação, de adotar novas tecnologias, querer usar novas ferramentas. E esse pensamento de segurança precisa também ser transportado para fora dessa parte de cibersegurança, porque todas as áreas administrativas, minimamente, mas também algumas áreas operacionais, os sistemas são controlados por máquinas, né? Em algum ponto de um controle ferroviário, por exemplo, tem um computador ali governando o que está acontecendo, né? Nas áreas de comunicação, de RH também, que é onde eu acho que existe mais demanda criativa para essas inteligências artificiais de, vou criar uma imagem, vou criar uma foto, vou usar aqui para fazer uma campanha super criativa. Como que a gente contamina essas pessoas que não têm esse nosso interesse inato em cibersegurança? Como que a gente passa um pouco disso para elas também, para que isso deixe de ser uma obrigação de compliance e eles entendam qual a função disso para que a área deles atinja o objetivo final, né? Que é ter processos mais inteligentes, que é automatizar alguma coisa que está ocupando muito tempo. Eu acho que o que o Maurício falou aqui, né? Accountability é importante, a gente também trazer o ownership para cada pessoa, né? Saber que a pessoa tem que se responsabilizar pelas decisões que ela toma, por aquilo que ela está fazendo, e colocar ela consciente dos riscos de tudo aquilo que ela está fazendo. Então, acho que se as pessoas enxergarem por onde passam os dados que ela trabalha, por onde estão as oportunidades que fraudadores podem ter dentro da área de trabalho dela, ela com certeza vai se preocupar, porque ninguém quer ser punido depois por um erro próprio, né? Então, e às vezes que não está no radar, né? Alguma coisa que passou, que a pessoa às vezes não tem conhecimento para... Acho que o conhecimento é tudo, né? A gente saber quais são os riscos, a gente vai cuidar para não correr eles, né? Se a gente não souber, a gente vai ser passado desapercebido. Eu costumo realmente. dizer que tudo tem que ter a estrutura de 3 poderes. A gente tem, né, o legislativo, o executivo, o judiciário. Ela se aplica em tudo. Eu acho que é muita governança, ou seja, associada a isso que o André está falando. A conscientização, educação, ferramentas. Acho que tudo isso faz parte de uma governança de segurança e de prevenção a fraudes que você tem que construir na sua empresa. Essa governança ela tem que contar com diferentes níveis de controles. Então, por exemplo, a etapa de treinamento, de conscientização é fundamental. Essa é criar regras, né? Desde que você tenha uma política corporativa de segurança da informação que todo mundo conheça, né? Que todo mundo tenha sido treinado de acordo com ela. Você ter normas, procedimentos que desdobrem a um nível maior de detalhe para cada área, para que cada área saiba o que aquela política representa para a sua área, o que na prática ela tem que fazer para estar respeitando aquela política. Isso é fundamental em cada gerência, em cada área da empresa. Mas isso tudo é o legislativo, isso tudo é o executivo, de garantir que todo mundo está executando. Você também tem que fiscalizar. E aí é fundamental diferentes níveis de controle. Ou seja, isso eu aprendi em ambiente de banco neurótico por segurança de informação, como era o CIT, por exemplo, como é até hoje. Mas você precisa, por exemplo, ter um self-assessment, uma autoavaliação. Cada área tem que fazer sua autoavaliação em relação às suas políticas, controles do que ela está seguindo. Nem que seja a cada 3 meses, nem que seja a cada 6 meses. Um erro muito usual, que é um problema de accountability, você pede para a área de segurança fazer esses testes. Não, aí você não garante o accountability. Certo. Você pede para cada área fazer uma autoavaliação se ela está seguindo. E aí ela pega a amostragem, vai fazer testes. Pode validar, né? Aí a segurança valida como COI.
né? Aí você tem um segundo nível de controle, que é a segurança corporativa, que faz os testes dela. Depois você tem um outro nível, que é controles internos. Centro de excelência tem que ser um franqueador para o franqueado, né? Exatamente, é isso aí. Esse é o conceito. Aliás, trazendo as melhores práticas e trocando entre os franqueados, entre aspas. Exatamente, né? Exatamente. Esse é o conceito. E aí, talvez o último nível de controle interno é a auditoria interna. Mas realmente esse poder judiciário, né, de fiscalização, essa polícia interna é fundamental, porque senão você não cria, talvez as pessoas gostam de seguir processos, etc., mas tudo é conflito de prioridade, gestão de tempo, vem aquela meta agressiva para cumprir, deixa de lado um controle que pode ser pior para a empresa, porque ela pode perder muito em uma situação de fraude lá na frente. Mas isso é super comportamental também, né? Um paralelo que eu acho que é legal para fazer com o momento que a gente está atualmente de segurança da informação é que nem quando a gente foi fazer a implementação de uso de cinto obrigatório dentro de carros, né? Acho que todo mundo reconhecia que era importante, né? Todo mundo reconhecia que era importante e ninguém usava, né? Mas a gente conseguiu atingir um nível de transformação cultural que agora eu, pelo menos, não consigo dirigir se eu não estou de cinto. Eu me sinto solta no banco. E foi quando começou a multar as pessoas. Né? Quando começou a multar as pessoas. Mas veio muito forte esse storytelling de é para sua segurança. Exato. Entendeu? Foi uma fiscalização com um mote positivo, isso, né? Não e com um engajamento né? funcional. Exato. Isso. E o que eu acho mais legal é essa parte de desmistificar e tirar esse papel de polícia e mostrar para as pessoas que olha, somos uma frente ampla estamos do seu lado, contra né? os golpistas. Tipo, contem Nossos comigo. Nossos objetivos são os mesmos, né? Isso. É proteção. É proteção. É bom para todo mundo, né? E que essa parte de firewall humano realmente é super importante, porque se você individualmente reportar uma tentativa de phishing ou alguma coisa que você não tem certeza no seu e-mail, ao invés de só jogar na lixeira e ignorar aquilo pro resto do dia, você pode estar poupando um incidente sem dúvida. Com materialidade dentro da sua empresa. Você jogou no lixo, mas talvez um colega seu não vai jogar no lixo e vai clicar naquele link. Né? Exatamente. Se você não tomar nenhuma ação. Se você não tomar uma ação, você pode prejudicar todo mundo. E vou dar um exemplo real que aconteceu essa semana, né? Uma fintech, que é uma daquelas investidas da Bossa nossas aqui, que eu fiz um teste, porque eu faço parte, eu fiz um teste e me inscrevi e tal, eu comecei a receber, depois de um tempo, uns WhatsApps de um advogado, um doutor, supostamente um advogado, dizendo, olha, você ganhou este processo. Eu me inscrevi lá porque eu estava testando o processo da fintech. E era o advogado, o nome, a foto real, que imediatamente eu vi, que até porque já tinha uma decisão contrária do STF contra aquele tipo de processo, eu encaminhei para o CEO da startup. E ele falou, puxa vida, a gente está tendo, realmente está acontecendo, tem milhares de WhatsApp sendo mandados para os clientes deles. Nossa. Então ele teve que fazer uma ação massiva. Porque os caras fazem individualmente. Muito bem, você ganhou. R$ 152.353. O que você faz? Você continua conversando. Claro. Né? Porque não é todo dia que aparece 152 mil reais na... E se você não tivesse tomado essa medida, ele talvez continuasse sofrendo com os outros. Por acaso eu tinha um nível de consciência, porque eu tinha entendimento. Mas se eu não tivesse, assim, do ponto de vista ignorante, que eu ignorava desse problema, iria continuar assim como deve ter acontecido para vários. Ele tomou uma ação massiva, mesmo assim, alguns devem ter caído, né? Natália, esse papo está super bom aqui, mas o diretor já levantou a bandeirinha ali, ó, no relógio dele, né? Então, acho que está na hora da gente perguntar para esses dois aqui quais são... Eu ia perguntar para vocês, né, assim, qual é a pílula do conhecimento sem brechas que você daria aqui, Maurício, para essa turma que está assistindo a gente aqui, na tua câmerazinha aqui atrás? Eu acho que o principal é tecnologia vai continuar evoluindo e talvez numa velocidade maior do que a gente experimentou em nossas vidas. Outro dia eu estava numa apresentação de um cientista, um pesquisador, Singularity University, chama Amin Toufani. E ele estava falando que nos próximos 6 anos, por pesquisas e avaliações, não é só pessoal dele, mas nos próximos 6 anos a humanidade vai viver uma evolução tecnológica correspondente aos últimos 60 anos. Então imagine nos últimos 60 anos, teve TV, teve telefone, teve celular, teve internet, teve inteligência artificial, teve evolução de automóvel, uma série de inovações que a gente teve na medicina, principalmente. Imagine, a cada
Um ano a gente vai viver 10 anos de evolução do que a gente já viveu. É uma velocidade impressionante. Então, acho que a principal pílula aqui para todo mundo refletir é o que você vai fazer para realmente se manter atualizado e seguro, né? Usando a tecnologia da melhor maneira, e você vai ter que utilizar se você quiser realmente se manter atualizado profissionalmente, se você realmente quiser contribuir com a sua empresa, você vai precisar usar essa tecnologia que vai avançar. Mas os hackers e os fraudadores também vão utilizar, né? Então, o que você precisa fazer? E aí, baseado no papo aqui que a gente teve, tem algumas dicas para você estar sempre protegido e proteger a sua empresa também. André, para um mundo sem brechas, qual é a tua pílula aí? Bom, eu vou pegar o gancho do Maurício, porque eu estava com a cabeça muito alinhada aqui com essa questão do aprendizado. Assim, esses 60 anos aí que a gente vai viver aí em curto espaço de tempo, a gente chama de grande megaciclo, né? A gente já viveu um no passado muito próximo, agora a gente vai viver outro muito mais exponencial, muito mais né? acelerado. E o grande ponto que eu venho batendo muito é a gente tem que ser muito bom em aprender, né? Porque não existe mais aquela carreira especializada em uma determinada coisa que vai ficar anos estudando e atuando, né? As coisas vão mudar muito rápido e às vezes você estuda anos por uma coisa que morre logo na sequência, né? Então, a capacidade de aprender coisas novas, a capacidade de se transformar, de se adaptar, é o grande skill que, na minha visão, vai ser um dos mais importantes para as empresas que vão contratar pessoas no futuro, né? Que é a capacidade de aprender. Então, eu sempre falo que a pessoa tem que ser mordida pelo bichinho da curiosidade, porque isso vai fazer ela buscar coisas novas, aprender. Quando ela aprendeu o suficiente, né? Até eu escrevi um artigo esses dias no LinkedIn que fala das piscinas de conhecimento, que eu criei uma analogia lá de quando você está numa piscina vazia, o conhecimento é a água, você vai chegar com a água até passar a tua cabeça. Dali para frente, o quanto mais você conhecer, não importa. Porque você já faz todas as coisas dentro da piscina, né? Então, você pode passar para uma nova piscina e encher ela de novo com outro conhecimento. Então, você buscar o conhecimento é uma coisa muito importante e, para mim, aprender fazendo, a gente otimiza muito tempo e consegue aprender mais coisas ao mesmo tempo do que talvez ler muitas coisas que a gente absorve pouco, né? O Amin Tofani, que eu citei aqui, ele chama aí essas pessoas com alta capacidade de adaptabilidade de ninjas. E ele diz que uma empresa tem que ter os ninjas em diversos níveis hierárquicos para realmente a empresa ter capacidade de inovação e de sustentabilidade a longo prazo. Não adianta você ter 2, 3 ninjas, você tem que ter um ninja chefe, embaixo você tem que ter um ninja e alguns ninjas embaixo, e um motivando, incentivando o outro. E as pessoas têm que ter alguém para se realmente espelhar, garante a sustentabilidade das empresas. Legal. As pessoas têm que ter alguém para se espelhar, então. Exato. Ufa, hein? Ufa. Adorei, hein, Natália? Muito bom, gente. Muito legal, né? Vou trazer uma pílula aqui também, só para participar, porque eu gosto dessa questão da interação das pessoas. E se eu fosse deixar uma pílula hoje para quem está assistindo a gente, escutando a gente, essa questão de acreditar na coletividade e aprender com quem está por perto e que é um ninja, né? Ninguém brotou um ninja, a gente se desenvolve e se evolui em um ninja. Então, não tenham medo do desconhecido, o desconforto faz parte, né, do aprendizado e nós juntos somos mais protegidos do que nós sozinhos, então a gente consegue ter um impacto legal. Muito bom. Bom, minha pílula é super simples. Minha pílula é traga segurança no design, segurança na concepção. Então, traga essa turma para estar discutindo e fazendo as perguntas junto no começo para a gente fazer um mundo sem brechas, né? É isso aí. Muito bom. mesmo. Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui, por escutarem a gente. Obrigada, Maurício. Obrigada, André. Eu que agradeço. Obrigada, João. Obrigado, Natália. A gente se vê legal. no próximo episódio. Isso aí. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado.